Em meio ao turbilhão político que domina o Brasil e os Estados Unidos, uma pergunta volta a ecoar com força. Donald Trump ainda ajudará Jair Bolsonaro? Com os dois fora do poder, mas mantendo enorme influência sobre suas bases, o cenário atual revela muito mais do que uma amizade entre dois ex-presidentes. É o reflexo de um movimento conservador, global, que resiste à narrativa dominante e continua desafiando o sistema político tradicional. Trump e Bolsonaro sempre foram vistos como aliados ideológicos. Ambos surgiram como líderes que enfrentaram as elites políticas, questionaram a mídia e prometeram devolver o poder ao povo de bem. Mesmo após deixarem seus cargos, continuam sendo símbolos de resistência para milhões que se sentem esquecidos pelo establishment. Mas, com Trump mirando novamente a Casa Branca em 2024 e Bolsonaro enfrentando restrições políticas no Brasil, a dúvida é inevitável. Há espaço para essa aliança se reerguer e impactar os dois países novamente? Neste vídeo, vamos analisar em profundidade se Trump realmente ainda ajudará Bolsonaro, seja por meio de apoio público, bastidores diplomáticos ou influência ideológica. Falaremos sobre o contexto político americano, as investigações em curso, o peso do bolsonarismo no cenário brasileiro e, principalmente, sobre os sinais que indicam o rumo dessa relação. Antes de começarmos, já deixa o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nossos vídeos sobre bastidores da política, geopolítica e poder. Comente também de onde você está assistindo e o que pensa sobre essa aliança. Vamos juntos entender se Trump ainda é o aliado que Bolsonaro tanto precisa, ou se o mundo político mudou de vez. A relação entre Trump e Bolsonaro não foi apenas uma amizade entre líderes, mas sim uma estratégia global de alinhamento político e ideológico. Ambos emergiram em tempos de insatisfação popular com as velhas elites. Enquanto Trump defendia o Make America Great Again, Bolsonaro personificava o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Essa sintonia foi além dos discursos. Era uma forma de resistência cultural e moral contra o globalismo, a esquerda progressista e a chamada mídia militante. Durante seus mandatos, Trump e Bolsonaro trocaram gestos de apoio, elogios públicos e até estratégias de comunicação semelhantes. Ambos usavam redes sociais para se conectar diretamente com o povo, contornando a imprensa tradicional. Foi um fenômeno que assustou o establishment mundial. Mas o fim de seus mandatos trouxe novos desafios. Trump enfrentou a derrota para Joe Biden e uma avalanche de processos. Bolsonaro, por sua vez, deixou o poder sob forte pressão judicial e com investigações que buscam afastá-lo da política. Mesmo assim, a influência de ambos continua viva. Nos Estados Unidos, Trump lidera as pesquisas republicanas e deve ser o candidato em 2024. No Brasil, o bolsonarismo se consolidou como a maior força política da direita, mesmo sem Bolsonaro poder disputar eleições por enquanto. E é nesse ponto que o elo entre os dois pode ganhar nova força. O apoio simbólico e estratégico de Trump pode reaquecer a direita brasileira e até ajudar a reposicionar o ex-presidente no tabuleiro nacional. Nos bastidores, há assessores e ex-integrantes de campanhas que mantêm contato constante entre os grupos dos dois líderes. Fontes ligadas à direita americana apontam que Trump vê em Bolsonaro uma peça-chave para manter sua imagem como líder global do conservadorismo. Já Bolsonaro, isolado politicamente dentro do Brasil, pode usar essa conexão para se manter relevante, reforçar sua narrativa de perseguição e continuar inspirando seus seguidores. Em síntese, a herança dessa aliança ainda pesa e pode voltar com força se o cenário internacional permitir. Trump não esqueceu o Brasil, e Bolsonaro sabe que ainda precisa de Trump. O cenário geopolítico de 2025 é completamente diferente daquele de 2018. O mundo vive crises simultâneas, econômicas, militares e ideológicas. A guerra na Ucrânia, a tensão entre China e Estados Unidos e o avanço de pautas globalistas nas grandes instituições estão redesenhando o mapa do poder. Nesse contexto, figuras como Trump e Bolsonaro voltam a ganhar força justamente porque simbolizam a resistência ao que muitos chamam de sistema mundial progressista. Trump, mesmo fora do poder, transformou o Partido Republicano. Ele não é mais apenas um político, é um movimento. E esse movimento, com apoio massivo da base cristã, rural e conservadora americana, pode influenciar diretamente outros países, inclusive o Brasil. Bolsonaro, por sua vez, é o reflexo dessa tendência na América do Sul. Mesmo sem mandato, seus apoiadores continuam firmes e o bolsonarismo se espalhou como uma ideia. Não depende mais apenas da figura de Jair Bolsonaro. Nos bastidores, assessores de Trump acompanham com atenção o que acontece no Brasil. Eles sabem que o país é estratégico, um dos poucos grandes países ocidentais com uma população majoritariamente conservadora e cristã.
Por isso, se Trump vencer as eleições americanas, há grandes chances de que ele volte a estender a mão ao Brasil e, consequentemente, ao bolsonarismo. No entanto, há obstáculos. Os dois enfrentam sistemas judiciais hostis e uma imprensa que busca descredibilizá-los. Ambos são acusados de ameaçar a democracia, mas seus seguidores argumentam o oposto, que eles estão lutando contra a corrupção do sistema. Essa narrativa, embora polêmica, é poderosa. E se Trump retornar ao poder, seu discurso de soberania nacional pode inspirar novamente a direita brasileira a se reorganizar em torno de Bolsonaro ou de alguém de sua linhagem política. O mundo está mudando, e com ele, as alianças também. Se o globalismo avança, o nacionalismo conservador, representado por Trump e Bolsonaro, pode ressurgir mais forte do que nunca. A situação de Bolsonaro no Brasil é delicada. Após as decisões judiciais que o tornaram inelegível até 2030, o ex-presidente tenta se manter ativo, mas enfrenta resistência política e jurídica. Mesmo assim, sua influência sobre a direita é incontestável. Nenhum outro nome conseguiu reunir multidões ou despertar tamanha fidelidade popular. Nesse ponto, Trump pode desempenhar um papel simbólico e estratégico importante. O apoio de Trump a Bolsonaro, mesmo que apenas moral, reforça a narrativa de que há uma perseguição global aos líderes conservadores. Quando Trump enfrenta o sistema americano e Bolsonaro o sistema brasileiro, ambos representam, aos olhos de seus seguidores, a luta do povo contra as elites. Nos bastidores, aliados próximos dizem que Bolsonaro mantém canais abertos com conservadores americanos, especialmente ligados a igrejas e movimentos pró-família. Se Trump vencer em 2024, é provável que esses laços se fortaleçam e o Brasil volte a ocupar papel de destaque dentro do eixo conservador global. Ajudar Bolsonaro nesse contexto seria ajudar a manter viva a chama de um movimento maior que vai além dos partidos. Além disso, Trump sabe que o apoio do Brasil é estratégico na América Latina. Em uma região dominada por governos de esquerda, o bolsonarismo é a resistência mais organizada. Por isso, é improvável que Trump abandone completamente Bolsonaro, mesmo que esse apoio seja mais discreto nos bastidores. O efeito Trump sobre Bolsonaro, portanto, não é apenas político. É psicológico, simbólico e inspirador para a base conservadora. Trump funciona como um espelho que reflete o que Bolsonaro representa para o povo brasileiro, a voz que desafia o sistema. Mesmo pagando o preço por isso, o futuro dessa aliança depende de muitos fatores: a vitória ou derrota de Trump, a evolução dos processos contra Bolsonaro e o comportamento da direita global. Mas há um ponto comum: ambos alimentam uma base que não se sente representada pelos políticos tradicionais. Esses milhões de eleitores são a verdadeira força por trás da parceria. Se Trump voltar ao poder, ele pode buscar reaproximação com o Brasil como parte de uma estratégia de contenção da influência chinesa e russa na América Latina. Nesse contexto, Bolsonaro, ou quem ele apoiar, voltaria a ser peça-chave. Mas se Trump perder novamente, é provável que sua influência continue através de movimentos sociais e midiáticos, o que também pode beneficiar Bolsonaro. Ambos entenderam que o poder político vai além do cargo. Eles construíram um exército ideológico, pessoas que acreditam em valores como Deus, pátria, família e liberdade. Essa rede de apoio é global e digital, e continuará existindo mesmo sem cargos oficiais. A pergunta não é apenas Trump ajudará Bolsonaro, mas também até onde o povo que o segue está disposto a manter essa luta. Os dois se tornaram ícones, e ícones não precisam estar no poder para influenciar. Trump pode ajudar Bolsonaro com visibilidade internacional, apoio ideológico e até mesmo estratégias de comunicação, mesmo que não oficialmente. O apoio entre eles pode não ser público e diplomático, mas silencioso e estratégico. E isso, muitas vezes, é ainda mais poderoso. No fundo, Trump e Bolsonaro compartilham o mesmo destino, o de líderes que desafiaram estruturas poderosas e pagaram caro por isso. Ambos foram alvos de censura, investigações e campanhas de difamação. Mas também são exemplos de que a política moderna é feita de narrativas, e a deles é uma das mais fortes do século XXI. A ajuda de Trump a Bolsonaro talvez não venha em forma de favores diplomáticos, mas como inspiração e resistência. Ambos mostraram ao mundo que há milhões de pessoas cansadas das mesmas promessas e da mesma elite política. O legado deles é o despertar de uma nova direita, conectada, emocional e global. Mesmo sem um encontro formal, o alinhamento entre os dois permanece intacto no plano das ideias. Enquanto Trump promete fazer a América grande novamente, Bolsonaro continua sendo o símbolo da luta por um Brasil soberano. E isso por si só já é uma forma de ajuda, uma ajuda que transcende fronteiras. Em um mundo cada vez mais polarizado, Trump e Bolsonaro representam algo maior que política, representam a resistência à imposição de uma narrativa única.
Mesmo afastados do poder, continuam inspirando milhões que acreditam em liberdade, fé e na força do indivíduo contra o sistema. Trump ainda ajudará Bolsonaro. De forma direta, talvez não imediatamente, mas indiretamente, sem dúvida. Com sua volta ao centro do debate mundial, Trump reacende a esperança na direita global. E isso já é um impulso poderoso para Bolsonaro e seus seguidores, seja em gestos discretos, mensagens simbólicas ou estratégias compartilhadas, essa aliança permanece viva. Porque quando ideias se tornam movimentos, nem a distância nem as derrotas conseguem destruí-las.